pessoal, o vídeo de hoje é um resumo sobre o Renascimento artístico italiano. É um resumo porque a amplitude desse tema nos obriga a não incluir algumas obras e artistas para não perdermos o ritmo cronológico. É nesse período que surgem grandes transformações que afetaram a sociedade, a cultura, a economia, as ciências, a política e a religião. É o período de surgimento de grandes nomes da história. Na dramaturgia, surge Shakespeare e Miguel de Cervantes. Na ciência, surge Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, além dos artistas que o vídeo mostrará. Para entendermos melhor esse período, precisamos contextualizar. Arte medieval. Iniciaremos contando sobre a arte e a arquitetura medieval e sua transformação para o florescer da Renascença. Na arte medieval não havia retratos fiéis de pessoas. Eram sempre desenhados de forma genérica. Para identificar quem era, bastava colocar insígnias dos seus cargos. Por exemplo, se fosse um rei, colocavam uma coroa ou um cetro, ou até mesmo escreviam o nome da pessoa. Suas características eram ausência da perspectiva, ausência de proporções e eram impregnadas de referências ao divino e ao sobrenatural. Um dos estilos arquitetônicos desse período era o românico. Nele, as igrejas pareciam pesadas, tinham uma aparência de força e poder, e lembravam uma fortaleza. As paredes tinham que ser muito grossas e fortes para sustentar todo o peso das abóbadas do teto. A partir do século XIII, enquanto a Itália vivia em guerras constantes entre suas cidades, a França era o país mais rico da Europa e a Universidade de Paris era o principal centro intelectual do continente. Sendo assim, foi justamente na França que se desenvolveu um novo modelo de arquitetura, que fez com que as igrejas românicas parecessem desgraciosas, pesadas e obsoletas. Esse novo estilo é o gótico. Na arquitetura gótica, tudo que era pesado, terreno e trivial foi eliminado. A busca era pela sensação de leveza e um sentimento de infinitude. Com o desenvolvimento da matemática e da geometria, foi possível construir igrejas onde o peso das abóbadas não se encontrava mais sob as paredes, mas sim sob pilares. Assim, não havia mais a necessidade de todas as maciças paredes de pedra. No lugar de tantas paredes, poderiam ser construídas grandes janelas. Para isso, bastava dominar uma grande soma de cálculos cuidadosos, pois as pesadas abóbadas não exercem pressão apenas para baixo, mas também para os lados. Para isso, era necessário a distribuição uniforme do peso. Com isso, as paredes das igrejas, que antes eram mais frias e intimidadoras, deram lugar a janelas com coloridos vitrais. Isso deu aos fiéis a sensação de um mundo diferente, um mundo de contemplação, e assim podiam sentir que estavam mais próximos de Deus. Após 150 anos, os burgueses foram ficando mais independentes do poder da igreja e dos senhores feudais. Os próprios nobres já não viviam em seus castelos fortificados, preferindo morar nas cidades. E nas cidades tinham que mostrar sua riqueza e seu poder. Para isso, construíram grandes edificações com o estilo gótico. Reparem que nada é casual nesse estilo. Tudo que está aí é pensado. Porém, esse estilo rapidamente iria ser superado. Próximos do final do século XIII, a cidade italiana de Florença inicia um processo que iria revolucionar a arte. Na cidade de Florença, nasce um artista que iria dar o primeiro grande passo para modificar a arte medieval. Seu nome é Giotto. O artista buscou a melhor forma de contar uma história sagrada através da pintura. Seu método é completamente diferente. Procurou criar a ilusão de que a história sagrada estava acontecendo diante de nossos olhos. Para isso, Giotto teve que romper com a sensação de imobilismo da arte medieval. Agora, as pinturas mostram a ideia de movimento. Entretanto, Giotto queria ir além. Queria explorar as leis da percepção visual e adquirir conhecimentos do corpo humano para melhor representá-los, assim como fizeram os antigos gregos e romanos. Giotto passou a assinar suas obras, o que era uma grande novidade para a época. Com foco no indivíduo, sua fama se espalhou e o povo de Florença orgulhava-se dele. Se interessavam por sua vida e suas habilidades. O público que via as obras do artista começou a julgá-las pela habilidade com que a natureza era retratada e pela riqueza dos pequenos traços que o artista conseguia incluir em seus quadros. Sua principal obra é A Lamentação. Nela vemos uma árvore sem folhas, simbolizando a delicadeza do conhecimento. Reparem também nos movimentos dos anjos.
A habilidade de pintar movimento é um claro sinal de rompimento com a arte medieval. A forma com que as mulheres seguram o corpo de Cristo e como Maria Madalena segura seus pés dá uma sensação de um Cristo mais humano e de carne e osso. Porém, reparem a simplicidade da perspectiva no fundo. Isso só seria superado anos mais tarde. No norte da Europa, as cidades tinham menos independência e menos orgulho local, diferentemente da Itália, onde muitas cidades eram independentes e com um crescente orgulho local. Havia muitas pequenas cortes na Itália, que precisavam desesperadamente de honra e prestígio. Assim, muitos comerciantes ricos passaram a financiar artistas na construção de grandes edifícios, túmulos, afrescos. Presentear uma igreja com alguma obra de arte era considerada uma forma de perpetuar o nome da família e adquirir prestígio. Esse patrocinador das artes ganha o nome de mecenas. Um importante nome do mecenato foi uma família da região da Florença, os Médici. O artista Masaccio, que falaremos daqui a pouco, construiu a Basílica de São Lourenço, a pedido e patrocínio dos Médici. Michelangelo Buonarroti foi um dos artistas protegido pelos Médici, tanto que passou a viver no Palácio dos Mecenas, aos 15 anos de idade. Esse seria mais tarde o responsável pela tumba da família, localizada na Basílica de São Lourenço. Como os italianos culpavam os godos pela queda do Império Romano, começaram a se referir à arte medieval como arte gótica, referindo-se como atrasada. Assim, a cidade de Florença se destacou na busca pelo seu passado glorioso e iniciou um movimento artístico e científico com o objetivo de renascer a cultura da antiguidade romana e grega, movimento conhecido como Renascimento. Enquanto a arte gótica era impregnada pelo divino e pelo sobrenatural, o Renascimento veio na contramão disso, buscando a valorização do homem e da natureza. Para retratar o ser humano e a natureza de forma mais realista, os artistas tiveram que reaprender uma técnica que foi esquecida durante a Idade Média, a técnica da perspectiva. Para isso, o artista teve que recorrer à matemática e à geometria, o que iniciou uma sucessão de descobertas nas áreas das ciências. Para o maior realismo, o artista também buscou aprender a pintar áreas iluminadas e outras escuras. Essa técnica de claro e escuro realçou o volume dos corpos humanos. Assim, começa a existir o artista criador, que expressa em suas obras seus sentimentos e suas ideias. A pintura do Renascimento se caracteriza principalmente pela perspectiva, pelo uso do claro e escuro e pelo realismo. Já na arquitetura renascentista, tem por característica a busca pelas relações matemáticas, onde o observador possa compreender a construção de qualquer ponto que olhar. Buscaram estabelecer uma ordem e uma disciplina que superasse o ideal de infinitude das catedrais góticas. O líder do movimento artístico na arquitetura foi Filippo Brunelleschi. A Catedral de Florença foi construída com o estilo gótico e os florentinos queriam que a catedral fosse coroada com uma imponente abóbada. Porém, ninguém conseguia finalizar a obra devido à imensa distância entre as colunas e a pouca estrutura de suas paredes. Então chamaram Filippo Brunelleschi, um pintor, escultor e arquiteto que dominava os conhecimentos da matemática e geometria. Brunelleschi decidiu abandonar inteiramente o estilo gótico e adotar um estilo baseado nas antigas tradições. Para isso, revisitou a arte romana, viajando para Roma a fim de estudar suas antigas construções. Assim, chegou à conclusão de que seria possível construir a cúpula da catedral se seu peso fosse minuciosamente distribuído. Assim, ele conseguiu construir uma gigantesca abóbada sob paredes relativamente frágeis e com muitas janelas. A redescoberta dos cálculos arquitetônicos da antiguidade põe fim ao estilo gótico e inaugura a arquitetura renascentista. A catedral foi construída seguindo princípios científicos tão precisos que fez as pessoas repensarem as possibilidades que a arte, a matemática e a ciência podiam levá-los. O desenvolvimento da matemática deu condições do artista aprimorar enormemente as pinturas, especialmente a perspectiva. Agora, as pinturas podiam ser feitas com exatidão matemática. Porém, os artistas ainda não conseguiam harmonizar o fundo em perspectiva com o tema principal em primeiro plano. Donatello. As obras de Donatello mostram firmeza, vigor, coragem. Sua arte nada tem de beleza indefinida e serena da arte medieval.
inspirado pela antiguidade romana e grega, traz o retorno do nu artístico, um choque para a época. A valorização do corpo humano trouxe uma maior riqueza de detalhes em seus corpos. Suas obras, ao mesmo tempo que têm seus contornos claros e sólidos, também dão uma impressão de vida e movimento. Seu Davi é contemplativo. Depois de matar Golias, pisa sob sua cabeça decapitada. Masaccio foi o primeiro artista a compreender a arte como uma imitação fiel da realidade e a tentar reproduzir as coisas como elas realmente são. Para isso, teve que adotar técnicas de matemática e perspectiva em suas pinturas. Procura produzir o maior realismo possível em suas obras, pois para ele o mundo deveria ser compreendido em sua realidade, provocando uma verdadeira revolução na pintura. Os florentinos ficaram perplexos com sua habilidade. Em vez de graça e delicadeza, o artista pintou figuras maciças, sólidas e de formas angulares. Porém, infelizmente, o artista não produziu muito, pois morreu com apenas 28 anos. Porém, seu legado foi dar início pelo gosto à pintura realista. Sandro Botticelli. Convencido da sabedoria superior dos antigos romanos e gregos, Sandro Botticelli busca criar um padrão perfeitamente harmonioso para retratar a mitologia da antiguidade. Deu continuidade ao estilo realista, porém coloca um ritmo suave e gracioso em suas pinturas. Inspirado nos temas da antiguidade, Botticelli pinta seu quadro mais famoso, O Nascimento de Vênus. Ao centro está a deusa do amor e da beleza, a Vênus. A forma que a deusa da beleza emerge do mar em uma concha nos dá a sensação de pureza e verdade, talvez tentando criar uma ligação entre beleza e verdade. Os deuses gregos sopram a deusa em direção à praia em meio a uma chuva de rosas, ao mesmo tempo que uma ninfa grega a recebe com um manto púrpura. Porém, é na obra A Primavera que Botticelli melhor coloca suas características. Acima de sua cabeça, um cupido atira flechas que despertam o sentimento do amor. À direita, com uma rosa na boca, se encontra Clóris, a deusa da primavera. Ao seu lado está Zéfiro, representando os ventos oestes da mitologia grega. Clóris mostra uma sensação de surpresa e medo, enquanto Zéfiro sopra em seu rosto. Ao centro está Vênus, uma alegoria da primavera. O volume de sua barriga sugere que estava grávida, e as árvores crescendo atrás representam o seu desejo sexual. Reparem também a naturalidade das flores. Enquanto os personagens são, em sua maioria, branco, o fundo é escuro, realçando os personagens. As três mulheres à esquerda são as três graças, representando a prosperidade. A sensação de movimento é evidente. Mais à esquerda se encontra Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Reparem que, apesar de tantos significados, o quadro ainda parece unido em uma proposta só. Reparem também no aprimoramento da pintura, de claro e escuro. Isso dá a impressão de maior relevo e a tridimensionalidade das figuras. Notem que as obras vão se tornando além da beleza. Agora entra a capacidade de contar uma história ou passar uma ideia harmonicamente. Notem também que a arte foi deixando de explorar temas religiosos e começa a explorar temas pagãos e mitológicos. Leonardo provavelmente foi o que melhor incorporou o espírito renascentista. Foi um inventor, arquiteto, pintor, anatomista, botânico, músico, engenheiro, entre outras coisas. Assim, Leonardo é considerado um dos maiores gênios da humanidade. Leonardo pensava que a função do artista era explorar o mundo visível. Assim, estudou perspectiva, ótica, proporções, anatomia e movimento dos seres humanos, animais e plantas. Também aprimorou o jogo de luz e sombra das pinturas e criou uma técnica revolucionária chamada de esfumato, que veremos daqui a pouco. Leonardo era um artista inquieto e curioso quando se deparava com um problema. Não aceitava facilmente o que os livros e as autoridades diziam a ele. Sempre tentava fazer experimentos que comprovassem a verdade. Assim, Leonardo roubou mais de 30 cadáveres para realizar estudos anatômicos e médicos, algo expressamente proibido para a época. Um dos primeiros a aprofundar estudos sobre o crescimento do feto no ventre da mãe, também tentava compreender e analisar como acontecia os voos dos insetos e dos pássaros. No refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, Leonardo é convidado a pintar um afresco da Última Ceia. É a primeira vez que um episódio sacro é pintado com tanta realidade.
Parecia que outra sala tinha sido acrescentada ao refeitório. A iluminação dava volume, solidez e realidade às figuras. A importância da obra se dá pelo realismo das pessoas, dos pratos, da mesa, da toalha, mas também pela forma com que Leonardo apresentou a história bíblica. Na pintura vemos o momento em que Jesus fala: "Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá." Alguns discípulos recuam horrorizados ao escutarem a revelação. Outros demonstram seu amor a Jesus. Outros discutem quem poderia ser o traidor. À direita de Jesus, São Pedro empurra Judas Iscariotes ao dizer algo no ouvido de São João. Notem que no meio desse alvoroço, Judas é o único que não gesticula nem faz perguntas. Inclinado para a frente, olha para Jesus com desconfiança. Notem que Judas não está segregado do grupo, porém parece estar isolado. Por outro lado, Jesus parece calmo e sereno. Agora a arte vai ficando mais rica de história e necessitando de um maior tempo para compreender toda a grandeza da obra. Com muita harmonia, os 12 apóstolos são divididos em 4 grupos de 3. Tente esquecer os julgamentos de beleza da obra. Procure compreender a capacidade que Leonardo teve de tentar te colocar diante de um fragmento histórico. Dizem que para pintar a Última Ceia, Leonardo subia no andaime e ficava de pé por dias inteiros de braços cruzados, apenas olhando e refletindo sobre o que já tinha feito e como será a próxima pincelada. Os artistas já sabiam como fazer perspectivas, porém, a união do fundo em perspectiva com uma imagem em primeiro plano ainda não estava completamente aprimorada. Foi em Mona Lisa que Leonardo aprimorou essa e outras técnicas. Notem que seu olhar parece estar um pouco diferente toda vez que olhamos. Parece estar olhando para nós com um ar misterioso. Esse ar misterioso só foi possível com a técnica inventada por Leonardo, o esfumato. O esfumato é pintar dezenas de camadas de tinta para deixar seus contornos um pouco indefinidos, dando um ar de movimento e tridimensionalidade. A técnica se baseia em esfumaçar as bordas num suave sombreamento, especialmente nos cantos da boca e nos cantos dos olhos. Para contribuir ainda mais para o caráter misterioso, Leonardo não colocou sobrancelha nela, aumentando ainda mais a sensação de mistério e abstração de sua emoção. Michelangelo. Apesar de ser um grande pintor, acreditava que a pintura era uma arte limitada. Assim, sua grande paixão eram as esculturas. Buscando representar a beleza do corpo humano da melhor forma, se volta para os romanos e gregos da antiguidade. Porém, isso não bastava. Assim como Leonardo roubou cadáveres para estudar sua anatomia, conhecer os músculos, veias e tendões do corpo humano. Seu objetivo era mostrar a maior realidade possível em sua arte. Aos 23 anos, Michelangelo realiza sua primeira escultura de grande destaque, a Pietà. Na obra, vemos Maria segurando em seus braços o corpo de Jesus morto após a crucificação. A escultura, feita em um único bloco de mármore, traz a assinatura do artista na faixa de Maria. O artista inovou ao conceber o corpo de Cristo repousando suavemente nas pernas de Maria com extraordinária naturalidade. A juventude de Maria despertou críticas na época, visto que Jesus tinha 33 anos. Pode-se dizer que a obra contém o idealismo renascentista de sempre buscar a beleza e a juventude. Assim, Maria estaria eternamente jovem e bela. Agora, vamos para Roma. Em Roma, o Papa Júlio II, querendo embelezar o interior da Capela Sistina, chama Michelangelo para fazer esse trabalho. O artista aceita a contragosto, pois sua verdadeira paixão era esculpir. O artista, conhecido pela personalidade forte e um tanto rabugento, contrata ajudantes e inicia a obra fazendo modestos esquemas de 12 apóstolos no teto. Porém, subitamente, o artista se fecha na capela, manda seus ajudantes embora e resolve fazer todo o trabalho sozinho. Após 4 anos, seu trabalho iria assombrar o mundo pela grandiosidade, genialidade e dedicação de um único homem. O gigantesco afresco foi feito no teto e a cerca de 21 metros de altura. Assim, teve que pintar olhando para cima, o que exigiu muito esforço. Quando o fiel entrava na capela e olhava para o alto, parecia que estava entrando num mundo diferente, um mundo de dimensões sobre-humanas. Talvez o mais famoso e mais impressionante dentre as figuras está a criação de Adão. Adão está deitado, com toda a beleza e vigor. Do outro lado está Deus,
Ele se aproxima envolto no manto soprado pelo vento, sugerindo a facilidade e rapidez com que Deus flutua no vazio. Adão parece mover-se e, no entanto, permanece em repouso. Após alguns anos, Michelangelo volta à Capela Sistina para pintar a parede de trás do altar. Nela podemos ver o dia do juízo final. Abaixo está o inferno. Acima está o paraíso. E no meio estão os demônios e os anjos lutando pelas almas das pessoas. Reparem a sensação de medo que Michelangelo conseguiu retratar o juízo final. Em breve terá um vídeo especificamente sobre esta obra. Outro trabalho importante de Michelangelo é Davi. A escultura de mais de 5 metros de altura retrata o herói bíblico Davi. A sensação de movimento foi adquirida pela técnica do contraposto, muito utilizada nas obras greco-romanas. O contraposto é a distribuição do peso da figura em forma de S, dando uma aparência de naturalidade e movimento. Diferente do Davi de Donatello, o Davi de Michelangelo mostra uma tensão momentos antes da batalha com o gigante Golias. Sua testa está enrugada, há tensão em seu pescoço, suas veias estão sobressaltadas. Isso nos dá a sensação de adrenalina momentos antes de iniciar uma batalha. E ao mesmo tempo seu olhar parece confiante, reflexivo e decidido. Rafael Sanzio é considerado o pintor que melhor desenvolveu os ideais clássicos de beleza. Conseguiu uma harmonia e regularidade nas formas e nas cores. Suas pinturas buscam um mundo com mais amor e beleza, utilizando equilíbrio e simetria. A precisão de seus trabalhos serviu de modelo para o ensino acadêmico das pinturas. Evitou o excesso de detalhes, se expressando sempre de forma clara e simples. A obra A Escola de Atenas é a representação do espírito clássico do Renascimento. Nos mostra o interesse por temas da Grécia Antiga, como a filosofia. No afresco podemos ver Platão segurando sua obra, Timeu, e Aristóteles segurando sua obra, Ética a Nicômaco. Platão aponta para cima, demonstrando seu interesse no campo das ideias. Aristóteles coloca a palma da mão voltada para baixo, indicando seu interesse pelo mundo real e físico. Essa obra também será tratada mais especificamente em outro vídeo em breve. Outra obra importante de Rafael é O Triunfo de Galateia. Seu tema principal é o amor platônico, pois enquanto vários cupidos disparam flechas na direção de Galateia para arranjar o amor, seu olhar está fixo no único anjo que tem suas flechas guardadas. Isso demonstra sua rejeição ao amor do Ciclopes e sua preferência por um amor platônico, ou seja, um amor mais idealizado do que físico. Após a morte de Rafael, em 1520, todos pareciam concordar que a pintura tinha atingido seu auge de perfeição. No século XVI, acontece o apogeu e declínio da arte renascentista. O poder papal perde parte de sua autoridade devido à contestação protestante que surgia. Essa ruptura faz a Renascença florentina perder o brilho e deixar de ser o centro da estética e a cultura, e ao mesmo tempo surgem escolas regionais, como em Veneza, Milão e Nápoles. Logo em seguida, o Renascimento se espalha decisivamente por toda a Europa, diversificando-se profundamente à medida que ganha influências regionais. Surgindo assim outros movimentos como o maneirismo e, em seguida, o barroco. E aqui terminamos nosso vídeo sobre a história e a arte no Renascimento italiano. Muito obrigado!